Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um Pod Bike, hoje com um convidado super especial. Para quem não conhece, esse é o Leandro Macedo, super atleta aí de Brasília, é um triatleta que já correu provas profissional, mundial, Olimpíada. Então, a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. Eu conheço o Leandro desde 91, quando eu Uhum. comecei a pedalar aqui em Brasília, competir. Era um cara que já era um fenômeno, né, Leandro? 91 você já tinha 5 anos, né, que competia, né? Tinha 5 anos e foi o ano que eu venci o título mais importante, talvez, da minha carreira, que foi o Circuito Mundial. Pois é, eu conheci ele no ano que ele estava no auge ali, né? Então, foi muito bacana. E hoje é um prazer estar aqui com o Leandro, fazendo essa entrevista com ele, esse bate-papo. Então, que todos que não conhecem o Leandro ainda, a gente que treina ali no parque, a gente vê muitas pessoas passando pelo Leandro e às vezes nem sabe que o Leandro já foi um atleta olímpico, né? E representou o Brasil aí muito bem. Então, tem que reverenciar. Toda vez que eu passo pelo Leandro, pelo menos a mão eu bato. Então é isso. Leandro, se apresenta aí pro pessoal, como é que você começou a sua carreira também, de onde você veio. Fala um pouquinho de você aí. Beleza. Eu vim para Brasília com 6 anos, né? Eu morava em Porto Alegre. Meu pai veio transferido para Brasília pela Caixa Econômica e tal. Aí, aí aqui em Brasília que eu passei minha infância, adolescência, né? Falando aqui, caso eu continuasse em Porto Alegre, provavelmente eu não teria virado um triatleta, e sim um jogador de futebol. Ah, Que era, como toda criança nessa idade, assim, tinha paixão, né? sim. Mas eu gostava mesmo de jogar futebol na época e tal. Mas vindo para Brasília, assim, nem jogos a gente assistia mais, porque eu torci pro Inter na época. Aí chegando no meu prédio lá na 213, que a gente mudou, só tinha Carioca e só passava jogos do Rio, né? Assim, a Globo sempre evidenciou mais os jogos do Rio, o Flamengo na época, e eu acabei virando casaca, digamos assim, né? Eu continuei Inter por causa do meu pai, mas acabei começando a torcer pro Fluminense na época, né? Todos os meus melhores amigos lá eram cariocas e alguns fluminenses. Aí acabei. Mas aqui em Brasília, eu que eu tive uma infância naquela época, ainda Brasília era muito despovoada, né? É, Então eu aprendi a andar de bicicleta em Brasília, né, na garagem do prédio. Foi um menino muito mais velho que eu. Eu tinha 6 anos, ele tinha 8 anos, me ensinou a andar de bicicleta. legal, hein? E aí eu comecei a desbravar Brasília com a bicicleta e tal, aquelas bicicletas, a Caloi na época, não era nem mountain bike, era uma City, assim, né? Você, tipo uma cruiser. Aí a gente andava para cima e para baixo, né? Todas as brincadeiras de Brasília, bete, polícia ladrão, andava descalço o dia inteiro, É, né? subindo em árvore. Subia em árvore, assim, não tinha muita opção. Eu não sou da época do videogame, tinha até o Atari e tal, mas meu pai nunca comprou, nunca fui bom nisso. Então tinha que As inventar brincadeiras eram na brincadeira rua, né? na rua, né? Então isso propiciou assim uma possibilidade de coordenações motoras, né? Uma variabilidade de coordenações motoras que no futuro me ajudou, né? Diz que eu comecei a ter só com 18 anos, então, né? Mas minha infância e adolescência foi sempre esportiva, assim, né? E Legal. esportes variados. Futebol sempre me acompanhou, né? Até os 18 anos, quando eu parei de jogar futebol. Que aí meu treinador falou assim: o único atleta que pode jogar futebol é jogador de futebol. E ainda assim é perigoso se machucar. Aí eu, aos 18 anos, eu fiz uma despedida lá no NB, já estava no NB. Aí foi até engraçado que eu falei pro meu time lá, cara, que a gente vinha jogando desde, sei lá, do primeiro grau, né? Foi para o NB, continuou jogando. Eu falei, cara, eu vou. Vai ser meu último jogo, tal. Terminou o jogo, eu falei, esse vai ser meu último jogo, tal, porque eu vou me dedicar ao triatlo. Aí meu amigo falou, que isso? Para com isso, triatlo não dá futuro pra ninguém, não. Vamos jogar bola, pô. Aí eu falei, não, cara, eu vou me dedicar, tal, vou parar, porque machuca muito e tal, tô começando a treinar mais. Aí foi assim. Legal. E aí você começou no triatlon, já tinha competições aqui na região, em Brasília, né? Tinha, eu comecei assistindo provas, né? Ah, Eu tinha um amigo que em 85 ele já fazia prova, né? Eu já entrei em 86 na UNB, mas ele já fazia prova e eu acompanhava ele. Na época era muito é,
primário, né? As coisas assim, né? Tava. Então, as provas ocorriam lá no GBS, ali perto do Clube da Aeronáutica, Motonáutica, né? Dos bombeiros. Sim. E naquela época eles faziam duas transições, cara. É mesmo? Saía dos bombeiros, a transição era lá no Eixão Sul, e o atleta tinha que ter um responsável para levar o tênis para outra segunda transição. E eu era o responsável Nó- de levar. Até um dia que eu atrasei para chegar lá, peguei um trânsito, não sei o que, no caminho, cara, e cheguei em cima da hora para entregar o tênis. Aí atrapalhou um pouco ele ali, né? Que aí chegou, cadê meu tênis? Eu, tá aqui, tá aqui. Eu falei, cara, acho que é melhor eu começar a fazer do que virar staff, porque eu tô atrapalhando. Bacana. É, essa parte de você ter ajudado seu amigo aí te despertou interesse em participar, né? Sim, ele me incentivou, né? Porque nessa época, em 85, eu já comecei a fazer 6 meses de corrida de rua, apesar de ter, quer dizer, treinei em pista com, né, era o Gabiru, na época o Cantarino, né? Sei, Falecido Cantarino, treinava lá também, lá até ali no CF, sei. né? Onde treinei muito lá, né? Então eu fazia lá e quando ele falou assim, pô, você corre bem, vamos pro triatlo. Eu falei, cara, não, mas eu não tenho pedalado, não tenho nem bicicleta. Ele falou, não, mas corre. Eu vi o pessoal correndo no triatlo e realmente ninguém, era tudo, né, os biotipos do pessoal no triatlo, o pessoal ouvia da natação, do ciclismo, era tudo mais pesado, né? É. E eu magrinho, ele falou, não, mas você corre bem, então. Aí eu falei, tá. Aí quando, em 86, quando a gente entrei no NB, o NB entrou de greve, eu falei, cara, vamos, então tá, vou treinar contigo, né? Vamos começar a treinar juntos, tal, e eu vou fazer uma prova e pronto, porque tava cursando, tinha passado para engenharia florestal. Hum, E eu era meio nerd assim, eu já tava pegando 40 créditos, tal, né? Queria fazer tudo certinho. Aí comentou em greve, falei, não, vamos treinar. Então, e tinha poucas provas em Brasília, né? Assim, não era tão calendário, quando aparecia, ó, vai ter uma prova aqui e ali e tal, não sei o quê. sei, era Aí, muito espaçado, né? não tinha um calendário certo. Aí quando apareceu, eu falei, não, então tá, vou fazer essa prova, né? E se eu for bem, aí tá bom, né? Depois eu volto a estudar, tal, só para fazer uma. Aí acontece que eu fiz a prova, fui super bem, e já era motivo para eu parar. Mas aí eu vi que eu podia ter ido melhor, que eu sentia aquela dor de viado aqui, quando saí para correr, não consegui correr o que eu estava acostumado. Eu É, falei, cara, aí ficou com aquele não estava gostinho, adaptado, né? não A estava nadar, correr, adaptado, pedalar, não tudo tinha junto, né? experiência ainda, mas daí eu falei, pô, acho que eu vou fazer mais uma, né? Acho que dá para É. ir melhor. Aí não parei mais, hein? É, o bacana é que você veio da corrida, então, né? Fim da corrida, A né? maioria dos triatletas hoje parece que vem da natação, né? Hoje Ou não? hoje sim, na verdade o triatleta hoje nasce um triatleta, né? Não, É, ninguém mais vem de lugar nenhum. é, Já começa fazendo triatlo, já né? quer fazer o triatlo, né? E Legal. começam cedo. Eu comecei com 18, né? O É, pessoal já começa com 12, 13 anos, já está fazendo as três modalidades, já está desenvolvendo tudo por igual, legal. né? Então hoje vem uns triatletas mais equilibrados, né? Assim, eu tinha facilidade para correr, né? Então foi o que eu menos treinei na minha carreira, foi a corrida, né? É, eu lembro que nas provas aí de triatlo você corria 10.000 para 31, não era? Eu fui um dos primeiros a baixar de 31 em prova e tal. É, Fazer 30, 30 e 30, 30 e 40, assim. era Algumas uma provas. corrida absurda, né? Tinha, Pra época então, né? pra época eu tinha facilidade, né? Assim, e tinha até os caras, que todo mundo era mais pesado, assim, né? Mas o que eu mais treinei foi natação, né? Para desenvolver a bike eu com o tempo peguei, né? E na época era sem vácuo, né? Então, assim, eu aprendi a fazer contra-relógio, Sim. né? Era só contra-relógio e ritmo e tal, sem variação. Depois, com a mudança de regra, 95, que veio o vácuo, aí eu tive que virar um ciclista, né? Aprender a arrancar, fazer. Até as provas começaram a ficar mais técnicas, né? Até É, se comportar no pelotão e andar em tal. pelotão, né? Mas antes, Começaram a colocar mais curvas, né? Retomada, né? por isso que naquela época os triatletas eram meio braço duro, assim, sabe? Não tinha muita Andava habilidade. mais na reta ali, Só né? na reta. Os Não treinava circuitos muita não técnica. tinham, não eram circuitos ainda, era sempre
uma volta, né? Assim, a prova aqui em Brasília, depois que eles começaram a fazer uma transição só, cara, era um percurso maneiríssimo, que saía do lá, às vezes do Bombeiros, pegava Eixão Sul, Eixão Norte, L4 Sul, tal, chegava. Então É, faziam voltas que hoje que não exigia muita habilidade, porque não tinha muitas curvas, né? Assim, circuitinho e tal. E entendi. sem vaca, então era. Bacana. E assim, quando que você percebeu que você poderia se tornar um atleta profissional? Foi nessas provas aqui locais? Ou você foi correr alguma prova fora de Brasília? Então, eu não tinha essa pretensão, não, né? Eu comecei fazendo e levando à faculdade, e assim, eu estava como um hobby, né? Assim, fazendo e tal. Só que na época, meu treinador, que era o Roberto Lange, ele já visualizava uma coisa, Hum, não, você tem que parar de estudar, tem que se dedicar mais. Eu falei, não, que parar de estudar, né? Eu tenho que fazer educação física. Eu falei, não, vou fazer florestal, já tive educação física, né? Quero mudar os ares, né? Treino aqui e tal, o dia certo. inteiro treinando e quero, quando eu for para a faculdade, ver outras coisas, né? Conversar de outras coisas. Aí eu resisti, né? E até mudar realmente para a educação física, né? Quando eu comecei a dedicar. Mas o momento que ele achava que eu já ia chegar, eu não sabia onde que eu ia chegar, né? Fui fazendo. Mas teve uma prova que realmente marcou, que foi acho que foi, eu comecei em 86, né? Foi, acho que 88, 89, que eu fui fazer uma prova na Argentina, em Mar del Plata. Aí que os brasileiros iam para a Argentina, né, os que já faziam mais tempo, sempre tomavam couro lá do argentino, que era o Mário Rubin, Hum, né? Que era super conhecido, antes do Galindes, sei. né? Que depois se tornou um Esse eu não arqui. conheci, não. Esse é mais antigo que o Galindes, que inclusive se tornou um arquirrival do Galindes na época, depois ele superou Certo. também. Mas aí superei ele primeiro, né? Eu fui nesse Ironman, assim, convidado a fazer a prova Mar del Plata, e a prova lá, o mar era super mexido e tal. E na época ainda tinha quem comprava a prova era carro madrinha, né? Hum, E lá ventava pra caramba, e todo mundo falava, cara, esse argentino pedala pra caramba, tal, não sei o quê. Aí ele saiu na minha frente na água, sumiu, né? Não sei se foi com carro, não, sumiu. E aí eu vim correndo e não tinha a menor noção onde que eu tava. Eu fui passando um ou outro e tal. Aí quando eu cruzei a linha, né, eu passei ele, acho que eu nem nem, reconheci ele. nem vi que era ele. É. E foi a primeira vez que eu fiz os 21, né, com um tênisinho baixinho, né, um dueliste. Cara, minha panturrilha chegou assim, moída, né, até cair na água gelada de novo lá pra soltar. Aí quando eu cruzei, os caras falando, vem vindo mais um infantil, porque tinha a prova meia e tinha para as crianças, né? Sei. Assim, que era uma prova menor. Mais um cruzando aí, não sei o que, era a prova curta e tal, e era eu cruzando a Completando já prova. o meio, né? Aí nessa prova, assim, caramba, eu acho que dá para encarar isso aí, né? Então foi É, quando eu comecei a despertar para realmente levar mais a sério, assim, né? legal. E aí eu comecei a diminuir os créditos no NB, né, para sobrar mais tempo para treinar, né, na engenharia florestal, até que em 91 eu conversei com meu pai, né, falei, pai, eu queria fazer o circuito mundial, né, se eu podia trancar a faculdade e tal. Ele falou, não, sim, se você for trancar para viajar, né, que eu tinha conseguido patrocínio para passagens, né, e cada prova do circuito mundial, se você fosse bem, eles te mandavam para outra. Então, Hum, os primeiros eles conseguiram. Então, assim, ele falou, não, se você for viajar também, isso é aprendizado, é cultura, né? Conhecer novas culturas, nova língua e tal. Então, isso também é vivência, é estudo, né? sim. Daí eu tranquei, saí da Florestal, tranquei, por 3 anos já, 91 que eu ganhei, 93 eu fui oitavo, 94 eu fui quinto do circuito mundial. Aí fiquei 3 anos sem estudar. Em 94 resolvi voltar, mas aí voltei para educação física. Mas aí não fiz o UNB, fiz à noite no Alvorada, que aí à noite eu tinha mais tempo para treinar o dia Treinar, né? inteiro, levava a marmita para faculdade, ficava com a perna para cima. Aí consegui fazer. E lá também a Alvorada era
anual, não era semestral, né? Ah, Que no NB era semestral, você escolhia os créditos. Lá era anual e grade, então você não tinha escolha. Tem que seguir a grade, aí tinha certeza que em 4 anos eu terminava. legal. Então mudou o pensamento, né? Da É, florestal, resolveu aí eu me fazer rendi educação à educação física. física, porque chegou um momento que era tanta coisa, assim, não tinha tanto conhecimento como tem hoje, É. né? E é bacana quem é do esporte assim, né? Principalmente atleta, competidor, né? É, Entender, né, como é que funciona o é, corpo humano, né? O treinamento. Então, acho que a uhum, gente já vivencia o esporte e sabendo o que está fazendo é bem é. diferente, né? E chegou uma época assim, cara, que cada treinador, um falava uma coisa, tinha um para bike, corrida, na musculação, um para natação, cara, e não tinha um conhecimento único assim, né? É, E os três juntos, né? cada um falava uma coisa, aí deu embaralhou a cabeça, falei, quer saber, eu vou estudar e vou tirar minhas Bacana. conclusões. E aí depois você começou a participar de provas mundial, nível mundial, né? Até que um dia você chegou na seletiva olímpica, né? Isso, Foi em 2000? foi 2000, assim, então, a Olimpíada, assim, ela veio até tarde para mim, né? Porque eu, com 23 eu ganhei o circuito mundial. Aí com 28, 23 eu ganhei o circuito mundial, 92 que seria Barcelona, o triatlo não entrou nas Olimpíadas. Né, esse foi o momento também que comecei a vislumbrar participar das Olimpíadas, só que o triatlo não fazia parte ainda. É. Mas tinha uma campanha. Em 91, inclusive, eu fiz uma campanha para Brasília 2000, né? E até o presidente da Confederação Internacional meio que me abraçou nessa campanha, porque para ele era interessante que o triatlo fosse mostrasse para o Comitê Olímpico que o triatlo não era só praticado entre os Estados Unidos e Austrália, por exemplo. Eu falei, não, a gente tem um campeão do circuito mundial brasileiro da América do Sul, Sim. então o esporte está sendo difundido, está sendo praticado, né, em vários continentes. Então eu levantei toda, eu corri com Brasília 2000, tinha uma camisa frouxona assim, pegava um vento danado, mas eu fui divulgando a campanha. Sei. Mas a campanha não foi escolhida, né, logicamente, e foi escolhido o Sydney. E aí, mas só que em 92 que seria Barcelona, não conseguiu entrar. 96 que eu voltei a liderar o circuito mundial aí no outro formato, com vácuo, né? Também não entrou em Atlanta. Hum, Aí 97 eu já estava, não, então tá bom, não vai entrar. Eu vou começar a me mover para provas longas, né? Aí 95 eu já participei de um Ironman. E aí, em 97, eu me voltei para. Falei, agora eu vou fazer. Aí fiz 97, 98, quando eu soube que entrou nas Olimpíadas. Não foi uma coisa tão hum. divulgada antecipadamente. Foi, cara, E você já estava treinando mais para provas prova longas. longa. Aí, e acontece em 96, tanto eu quanto o Mazan estava no topo do ranking. E o ranking, ele virava e mantinha assim, dividia os pontos do ano anterior e continuava o ranking no ano seguinte, né? Dividia pela metade, mas o primeiro do ranking anterior permanecia nas primeiras Hum, provas e ia somando, diminuiu o peso, mas permanecia o ranking. Eles simplesmente zeraram em 97, hum, né? E em 97 eu também saí do circuito por outro motivo também, que foi pessoal, que meu filho ia nascer em 97, né? Então eu falei, cara, ao invés de fazer o circuito mundial, viaja muito, eu vou fazer uma prova, o Ironman, que eu treino mais em casa e faço uma prova longa e tal. certo. Fico mais próximo do nascimento, os meses iniciais, preciso de ajuda. Aí eu fiquei afastado, zerou meu ranking fora. Aí em 98 fui correr atrás de pontos, depois de tá vindo de distâncias longas, né? Certo. Né? E na época você estava disputando com quem essa vaga? Então, a seletiva era pelo ranking, né? Então você tinha que se posicionar no ranking. Cada país, no máximo, tinha direito a levar três, mas eram 6 países que podiam levar três, depois vinha países com dois, países com um. Hum. Então, conforme o seu ranking. Se eu tivesse em primeiro do ranking, se o Mazan tivesse em segundo e outro em terceiro, iam os três, Ah, entendi. tá? Mas não foi o que aconteceu. Eu voltei tarde, o ranking rolando desde 97, eu voltei meio de 98, né? Tomei pau nas primeiras provas, cara, putz, aí Tinha pouco voltando, tempo, né?
tinha pouco O tempo. pessoal se prepara 4 anos, né, no É, ciclo olímpico, né? eu tive que correr atrás, aí cheguei, fui buscando pontos, fui melhorando, voltando o ritmo e tal, né? Ganhei uma prova em 98, né? Que era uma seletiva, aí eu animei, fui indo, cheguei a ficar, pá, no fim, quando fechou, que acho que 31º, sendo o melhor brasileiro classificado, o Juracy ficou em 50 e poucos, o que deu direito a 2 vagas, né, para as Olimpíadas, pelo ranking, Sei. países que levaram 3. Aí a gente conseguiu classificar pelo ranking suado, assim. Até o final, fechar o ranking, eu estava Entendi. visando a classificação. Então não foi uma preparação perfeita, né? Porque eu Ainda tava buscando o estava ranking, né? buscando. Os que estavam em primeiro do ranking lá, né? Como eu tive, estavam tranquilos, que escolhiam as provas, já faziam um pontinho aqui, um pontinho ali, mas não precisava Você tinha que estar correndo várias provas, né? a prova. Então a preparação para as Olimpíadas, inclusive aí quando fecha o ranking, fecha normalmente em maio, as Olimpíadas foi em setembro, né? Então, aí viagem para lá e para cá, aí que você começa a preparação dedicada. Então foi de maio a setembro, preparação visando só a Olimpíada mesmo, assim. Mas fechou o ranking e falou, ó, os classificados são esses, né? E aí, como é que foi a sua preparação, tanto física como mental, nesse período aí de 4 meses, né? É, Maio, junho, julho, agosto. então, 5 meses, é, praticamente. em outros anos eu ia em 91, eu comecei a meditar, né, que fez uma puta diferença, assim, né, na minha carreira. 1º de janeiro de 91 eu fui aprender a meditar. É, eu sempre vi que você gosta mesmo. Aí, cara, me encontrei assim, eu não sei, tenho um perfil para introspecção e para autoconhecimento, né? Tem gente que tem mais dificuldade, eu entendo assim de ficar parado, existem outras formas que a pessoa medita, que foca e tal, né? Não necessariamente precisa ser uma meditação parada, mas no meu caso caiu como uma luva, assim. Hum, Aí me adaptei muito e comecei essa meditação assim, e foi o ano que eu ganhei o circuito, né? Eu fui aprendendo a focar, me controlar, tal. E em outras áreas também ajuda muito, né? é, não Inclusive, só no esporte, não né? só no esporte, inclusive o pessoal, inclusive na longevidade. O É, pessoal hoje tem estudos, né? E acho que foi a Elizabeth Blackburn que ganhou o prêmio Nobel estudando isso, os cromossomos e a longevidade, né? hum, E um dos aspectos que ela aponta de qualidade de vida também é a meditação, que tem essa capacidade de aumentar o comprimento dos cromossomos ali, que eles vão encurtando a cada divisão celular, a gente vai envelhecendo porque eles não conseguem, eles vão ficando menores. Então a gente entendi. vai perdendo a capacidade de divisão celular. Então ela estudou isso, né, e viu que, né, que o estresse causa isso, as divisões e tal, mas que a meditação tem uma capacidade de retardar um pouco esse processo. Legal. Então, aí o pessoal, pô, você não tem cabelo branco, você pinta o cabelo, né? Eu falei, não, cara, eu medito. Eu medito e isso É, colabora. e assim, você sentiu uma diferença da época que você não meditava? Porque você já era atleta, né? Quando você Sim, então, tá após início de meditação ali, né? muito assim. Inicialmente eu senti na audição pro inglês, para outras línguas, né? Assim, eu viajava o mundo e tal, e comecei a sentir mais facilidade de entender, né? Então isso me ajudou. Depois eu fui meditando na recuperação, né? Quando você consegue separa assim, acho que muita gente sente isso, ou dormindo e tal, vem aqueles espasmos muscular, parece que tá soltando Sei. as coisas, então, cara, aí eu meditava, falei, pô, isso aqui deve ajudar a recuperação. Aí estudando, você vê que realmente ajuda também, porque é uma meditação, 20 minutos assim, ela equivale a um sono profundo, né? E o Uhum. que a gente recupera de treino É o é sono no sono, profundo. né? Quanto maior a qualidade do sono à noite, mais você tem as alterações. O efeito do treino é à noite, né? De É. dia, né? Tanto é, eu vi esses dias falando que os treinadores aí mais atuais agora, né? Uhum. Estão passando horas de sono para os atletas, né? Assim, você tem que dormir Mensurar. tantas horas, e não 7, não 8, mas sim 10. Eu dormia isso aí, porque eu dormia 8 horas, não dormia mais,
porque me dava fome. Se eu comesse, voltar. Acordava pra comer, né? Cara, até hoje eu acordo, se eu não comer, eu não consigo acordar e ficar Eu de lembro, boa. parece que o Abraão me falou que você acordava 3 da manhã pra comer véspera de prova, Véspera de prova eu acordava 4 horas antes. 4 horas antes, né? Meditava em jejum e depois às vezes dava uma corridinha e tinha que comer umas 3 horas antes. Isso para o corpo, não pela digestão, mas para o corpo acordar. Sim. Provavelmente era Eu de sinto manhã. isso também, assim, quando você acorda muito próximo da largada, assim, né? E come, principalmente, você fica lento, né? É, Você não tá desperto ainda, né? não tá esperto. Dormir muito nem é tão importante assim, mas porque se você dormir, eu dormia 8 horas, mas véspera eu podia dormir 7, 6, que não tem problema. Mas eu acordava antes já para o corpo ficar desperto. Acordado. É, Tanto é que os maiores recordes, né, mundiais são batidos à tarde, né? na tarde. E É, eu adorava a prova à tarde, porque meu corpo porque o estava corpo mais já tá desperto. acordado, né? De É, manhã o corpo ainda tá meio é, encaixando o ritmo. não é verdade. Então, e o sono, até uma atleta, cara, o sono é tudo para É, recuperação e para o treino, né? O atleta falou assim, pô, é, ela treinou super bem, né? De manhã e tal. Aí, pô, vou estragar meu treino semana que vem se eu tomar beber alguma coisa agora. Isso já era noite, né? Eu já tava no happy hour lá. Falei, não, semana que vem você não vai alterar, não. Você vai jogar fora o treino que você fez hoje. Você vai dormir mal, que você tá dispersando de hoje. Semana é, que vem pode ficar tranquilo que já tá recuperada. Puxa vida. desse jeito. E assim, falando um pouquinho lá da prova da Olimpíada, que foi 2000 que você correu, né? Participou. Tem alguma recordação, assim, alguma coisa que você acha que poderia ter melhorado? Ou foi tudo perfeito como você queria? Não, foi ótimo, né? Assim, eu fiz o que eu pude para a época. 2000 já não era mais o melhor corredor do circuito, já tinha outros correndo, né, igual ou melhor. E a natação foi lá com roupa de borracha, né? Eu fiz uma preparação que acho que poderia ter sido melhor. Eu falei, em outras épocas eu não estaria em Brasília, eu treinava em altitude, né? Ia para boulder e tal, e era quando tive os melhores resultados, assim, saindo de boulder para competição, né? Fiz isso em Cleveland, ganhando circuito, uma etapa do circuito mundial, quando eu fui terceiro no campeonato mundial, eu fiz isso saindo de boulder, saí de boulder, fui para a Austrália, fui super bem no mundial também, então eu tinha uma boa experiência com isso, de sair do estúdio e fazer. Só que naquele ano das Olimpíadas, eu estava com uma estrutura montada aqui em Brasília, com os corredores da Ceilândia para me puxarem na corrida, com o Fábio Costa, Leandro Barbosa, outros nadadores para me puxarem no lago, fazer treinarem comigo no lago, Hum. e ciclista, Leandro Salim, acho que Morcegão, né, que me acompanhavam nos treinos. Às vezes eu fazia um triatinho, botava o nadador, o ciclista e o corredor, cada um puxava uma etapa. Então, falei, cara, eu tô com essa estrutura, se eu for para boulder, eu vou ter companheiro de treino, vou É. estar na altitude. E aí eu tive a brilhante ideia, e meu treinador também falou, tá saindo uma tenda de altitude, né, Uhum. que a gente está estudando e tal, mas, cara, isso aí simula altitude e tal, não sei o quê. Eu fui e comprei a tenda lá, trouxe para Brasília, quer dizer, tentei trazer altitude para dentro de casa, né, e fiquei dormindo lá 6 meses naquela tenda lá. Cara, Botei, noite toda. cara, a noite toda e mais um pouquinho eu tentava passar para ficar umas 10 horas dentro da tenda. Durante o dia ainda ficava um pouco também. Só que na verdade tinha poucos estudos ainda sobre a tenda hipóxica, né? Então, né, tinha recém-lançado e tal. E depois eu descobri que né, não é esse efeito todo, né? Hoje em dia o pessoal quer fazer uma adaptação, vai correr na Colômbia, 4.000 e tal. Eles fazem até uma adaptação na tenda, né, para ir ganhando as horas, mas não precisa nem ficar 8 horas, fica 20 minutos, sei lá, ou fica 20 dias, né, um período menor Entendi. e vai. Eu fiquei 6 meses lá, né, até adaptar a qualidade de sono e tal, mas não foi a mesma coisa que ir na altitude, assim. Então o Entendi. pessoal pergunta, te ajudou? Cara, sim, o que me ajudou é o seguinte, que na época seca, estava treinando em setembro, né, então a gente treinou na seca aqui para a preparação. Ela pega um ar do lado de fora, né, injeta é um compressor assim que injeta nitrogênio dentro da tenda, que é um gás inerte.
Só que ele muda a proporção do ar, então diminui a proporção de oxigênio, mas não Uhum. trabalha com a pressão atmosférica como na altitude. Então a concentração de oxigênio lá dentro fica menor, simulando como é de uma altitude, né? Chega a 12% de oxigênio, o nível do mar é 20,9. Então eu ia graduando isso e a concentração. Só que o que eu sentia que é como o ar vinha seco e quando passava por isso ele ficava mais seco dentro da tenda. Aí quando eu Uhum. saía para treinar parecia que os 12% estava 50% de, Tava úmido. tava bom. Então eu treinei bem na secura, né? Eu Entendi. senti isso, mas não teve o mesmo ganho, né, de performance que é numa altitude. Ah, entendi. Bacana. Então o que eu faria a diferença? Eu iria para altitude, né? E treinei a natação como se fosse um nadador de 1.500, que eu procurei um nadador, tal, um treinador de natação, que foi até do Gustavo Borges. Ele me treinou para ser um reloginho para 1.500. Tum. Hum, E eu tava um relógio, cheguei lá em Sydney mesmo, eu fiz um tiro de 1.500, cara, passei 1,10, 1,10, 1,10 na piscina de 50. Sim, reloginho. Tum, tum, tum. mas, Só que a prova não é assim, a prova de é, triatlo, né? Ela exige uma capacidade mais anaeróbica no início da prova para você se posicionar na esteira, como se fosse uma prova de ciclismo, mountain bike, você tem que sim, largar uma forte, largada forte, né? senão você não entra no single track e acabou, né? É. Sendo quem está na frente. Ali o triatlo é mais ou menos isso, você tem que largar bem, se posicionar, e pegou o pelotão. E lá em Sydney eu não larguei tão bem, tava no segundo pelotão ali que quebrou, fiquei no terceiro. Tipo, fiquei 10 segundos do segundo pelotão onde estava o medalhista, que Hum, foi o Simon. Fiquei 10 segundos, isso me custou muito para buscar. imagino. Aí eram 6 voltas, eu levei 4 voltas para encaixar no segundo que tinha pego primeiro. Aí, assim, até então estava lindo, porque eu saí para correr na frente, que era tudo que eu esperava em qualquer prova. Saindo para correr na frente, eu pum, buscava pódio. Só que eu me desgastei tanto, né? E não era mais o melhor corredor do circuito. Aí quando eu botei o pé no chão, eu vi, nossa, a perna tá pesada. Aí levei 5 quilômetros para começar a correr o que eu corria. Encaixar o ritmo. Aí nesses primeiros 5 quilômetros, os caras já abriram 1 minuto, 1 minuto e 10, tal. Eu comecei a correr nos outros 5. Aí fui recuperando, mas não cheguei mas foi um excelente resultado. Assim, eu É, com 32 anos, né, ainda me coloquei em 14º, né, é, do mundo, assim. Então, foi muito bom, né? e já correndo com os mais novos, né? Tinha muita gente. Ivan Hanna estava com 24, 25 anos, né, É. no auge, né? Se eu tivesse meus 23 anos, É. estaria ali. Então você acha que foi esse gasto aí na natação que pesou um pouquinho ali na corrida? Pesou, mas não, eu não acho que eu estaria em condições de disputar a medalha, hein, mais em dois. Mas ali top 10, né? Dava para melhorar a posição, mas acho que foi super bem nas condições. Se fosse 92, assim, porque eu julgo assim, quem tem condições de ganhar medalha? Cara, não tem uma surpresa, o cara não vai aparecer do nada e ganhar uma medalha no triatlo. Pode ter É, em outros esportes para ser que aconteça. Mas o cara tem que estar bem posicionado no ranking, né? sim, Que é, então, 91 eu estava em primeiro do ranking. Se fosse 92, estava brigando por medalha. Tinha reais condições de brigar por medalha. 96 eu voltei a liderar o ranking e terminei em terceiro. Então, teria reais condições. Agora, 2000, apesar de eu ter demorado para voltar, tal, eu já não ocuparia os 5 primeiros do ranking, né? entendi. Então, assim, as chances de ganhar a medalha, o cara que não está, pelo menos entre os 10 do ranking, né? Tá ali brigando e ganhando prova, tal, são irreais, não tem milagre, né? Assim, eu sei que a mídia às vezes, né, fala, o cara vai falar que vai ganhar, mas a realidade é essa. Se o cara não tiver ranqueado, não estiver ganhando as principais provas do circuito mundial, for bem no mundial, tem chance. Não. É. Esse mundial que você ganhou foi em 91, né? Você 91. foi o primeiro brasileiro a ganhar o mundial, a etapa do triatlo, assim? Fui. Eu ganhei o circuito mundial sem ter ganho nenhuma prova. Eu ganhei na regularidade. Foi Hum, segundo, terceiro, quinto e tal. entendi. Né? Porque isso era uma coisa que eu planejava durante o ano. Né? Assim, É mais difícil, né? eu acho Ter a mais difícil. regularidade do que Que, vencer uma apare, prova e na outra andar que mal, né? apareciam uns caras do nada e pungava uma prova e na outra ia lá atrás. Então É, ele visava uma prova.
Isso passou a ocorrer com as Olimpíadas, né? Às vezes o cara tá bem no ranking, classificado, ele visa a Olimpíada, né? Então não fica vagando tanto no ciclismo mundial, o cara se prepara, pau. Então, mas antes eu priorizava o circuito, eu tinha que planejar certinho o ano inteiro e fazer a base quando não tinha prova e tal, e, É. e escolher as provas, recuperar e tal. Então eu fazia sempre muito bate e volta, né? Competia, o pessoal, pô, você conheceu o mundo? Eu falei, não conheci o mundo, conheci todos os aeroportos e os locais da prova, porque eu não. Era aeroporto, É, hotel, competição, hotel, né? volta, vai descansar, recuperar e É. tal. E depois da Olimpíadas, em que ano se aposentou? Então eu pensei, depois de Sydney, eu pensei em parar, sim, parar as provas curtas e me dedicar às provas longas, né? E foi até as Olimpíadas, eu não parava mais que 2 semanas de um ano para o outro. 2 semanas sem fazer nada, a outra eu já voltava a fazer alguma coisinha e voltava a treinar. Aquela semana de transição. Transição, eram 2 semanas. Eu gostava de começar cedo, antes de todo mundo, né? Antes das provas começar. Depois de Sydney dá um cansaço assim, né? Um É, pós-Olimpíadas. Aí eu parei porque até três, chegar lá é um processo longo, né? longo, né? Você foca numa prova e tal, não sei o quê. Aí foi quando a primeira vez que eu parei 3 meses, quase que eu não volto. Nunca tinha parado tanto. Falei, pô. Aí 3 meses me dei, aí voltei e, aí fui voltando e tal e ia me dedicar às provas longas, né? Já para o Ironman. Só que aí em 2001 eu comecei a me preparar para o Ironman, cara, ocorreu tanta coisa inesperada assim. Eu caí da maca, tava fazendo massagem em casa, o cara foi fazer uma manobra, tum, a maca escorregou, bati o ombro, bati a cabeça. Caramba. Tem até hoje aqui, eu fiz a tomografia, a cabeça tá tudo bem. Aí numa outra prova, eu rasguei o punho aqui, fazendo arte também, né? Fui lá em Caiobá, tava atrasado pro ônibus e tal, a gente entupiu o ônibus cheio de bicicleta, né? Todo mundo entrou e botei umas bicicletas ali em cima e tal. Aí eu, putz, meu avião atrasado. Falei, cara, eu não vou, eu vou perder esse voo, né? Aí falei, eu vou descer pela janela. Pegar, tirar minha bike lá embaixo, a minha tá lá embaixo, descer pela janela, pegar a bike e embarcar. O que eu fui descer pela janela, tem aquela abertura, né? Cara, meu punho rasgou Nossa. aqui, tem até hoje a marca aqui. Desci, pum, passou ali, rasgou o punho aqui, sanguentou tudo. Falei, Nossa. nossa, aí tive que ir para emergência lá do hospital, tal. Falei, agora eu vou perder o voo. Agora que atrasou o voo mesmo, hein? Aí ainda o voo acho que atrasou e eu consegui pegar, né? Eu falei, cara, então, isso treinando para Ironman. Eu falei, tanta coisa. Aí eu fui fazer um pré-olímpico, quer saber? Daí passou o ombro, fiquei uns meses sem, só nadando com o braço esquerdo, não podendo mexer o direito para recuperar. Aí falei, quer saber? Eu vou fazer uma prova de pré-olímpico para fazer uma prova pra ver. Aí fui segundo numa, né? Treinando para Ironman. Depois fiz outra, aí fui segundo também. Falei, cara, pô, vou pra prova curta, dá tudo certo. Treino pra prova longa, tá meio esquisito. Falei, quer saber? Eu vou para mais uma Olimpíada. Aí comecei a buscar pontos para Atenas. Que na verdade eu fiquei também com vontade, que foi onde tudo começou, né? As Olimpíadas modernas. É. Eu falei, não, cara, é histórico, eu vou para essa também. Mas aí já fui com 36 anos, né? Hum. Eu falei, depois dessa, aí, aí eu paro, eu vou para prova longa. Mas aí depois da Olimpíada eu estava tão cansado de viajar que eu falei, cara, eu vou abrir minha assessoria e não vou fazer as provas longas agora. É, aí você já estava formado nessa época? Na Tá, educação física. é, eu Aí montou a assessoria montei a assessoria em 2005, né? e continuou fazendo algumas provas ou só passando treino? Então, aí eu parei naquela época, eu era profissional amador, né? E tinha um período, né? Em 2005, ainda treinando, né? Trabalhando, tal, treinando menos. Quer dizer, eu abri a assessoria em 2005, mas eu ainda tinha um contrato a vencer em 2005, né? Com o Pão Hum. de Açúcar. Acho que fui o primeiro atleta a pedir para rescindir o contrato.
porque eu falei, eu não vou dar conta de atender as expectativas de ser profissional e tendo uma assessoria. Na época Sei, eu achei que eu não ia conciliar e assim, eu foco numa coisa ou outra, né? Não tinha toda essa mídia para amador e tal que propiciasse eu fazer as duas coisas assim, né? sei. Então eu optei em abrir assessoria, né? Terminou o ano eu ainda competi em algumas provas, né? Como profissional em 2005, mas aí em 2006 eu já entrava. Até 2007 eu não era mais, não treinava mais como profissional, né? Como treinamento, aí treinava com os alunos, dava aula e tal o dia inteiro. Cheguei a fazer um Ironman lá no Rio, até ganhei, né? Treinando como amador e tudo, mas treinando como amador, mas entrei no profissional. Eu não, na época eu não achava justo eu competir com meus alunos, né? Porque ainda tem um lastro, né? Então ainda fiquei com É, muito lastro, mesmo treinando menos, e voltei a jogar futebol e tal. Eu quis curtir um pouco, né? E foi o que me quebrou. Se eu ficar é. só no teatro, eu estaria bem. Eu parei em 2005 profissional, continuei fazendo, treinando com os alunos, tudo, e comecei a jogar tênis, futebol. E em 2014 eu me machuquei feio no futebol, né? Que foi Aquela lesão que você teve no no quadril. quadril foi no futebol. Foi no futebol. Assim, existia um desgaste, né? Mas é uma constituição genética que eu tinha que minha cabeça fêmea não sabia na época, né? Só depois da radiografia, que ela não é arredondada, ela já tinha um achatamento natural, né? Nos dois Uhum. lados. Mas como eu fazia tudo muito certinho, né? Assim, treinava, alongava, fazia musculação e tal. Então a musculatura sempre segurava isso, não deu problema nenhum, não sentia nada. Quando eu parei de ser profissional, quis levar a vida normal, parei de alongar, né, de fazer Uhum. musculação e comecei a fazer esses esportes que não a minha musculatura estava parada, com movimentos laterais, futebol, tênis, futebol, e É, era tudo no mesmo dia, né? Tinha muito gás para fazer tudo, é. né? Você para um esporte, Condicionamento bom, né? e, Só que a cara, especificidade não estava não em alta, foi. A né? musculatura foi sentindo, a ossatura foi ficando desprotegida. Aí que eu senti. Aí fiquei uns 5 anos entrevados, assim, né? Sempre só pedalando. Aí quando corri, aí quando chegou o momento que eu tava com meus dois filhos no colo aqui, aí a perna falhou, eu caí para trás, bati as costas para proteger eles aqui, para não bater eles ainda Nossa. pequeno. Falei, não, cara, eu tenho que operar para poder pelo menos carregar meus filhos É, e brincar com eles. Aí eu decidi fazer e foi a melhor coisa que eu fiz, que aí é. me Aí deu, voltou à vida me deu normal, né? sobrevida. Eu tava. E quando você tem uma lesão crônica, assim, você começa a ficar depressivo sem perceber, né? Eu tava super pessimista, assim, sem projetar nada para frente, sem Sei. visualizar nada, né? Sem, conscientemente, né? É. Aí depois que eu pus, resolveu, você, pô, né? Você começa Voltei. a perceber, Voltou a né? correr, nadar, pedalar Aí fazer, aí e pronto. parou com o futebol. Aí, não. Não, hoje eu tô, assim, permite até eu brincar, né? Eu não posso exagerar, lógico, É. né? Então, eu jogo. Antes eu jogava 4 horas de futebol. Aí hoje eu jogo 2, 3 partidas e dou um espaçamento longo e tal. Mas eu posso fazer tudo hoje. Só não exagerar. O triatlo é o que menos machuca. É. Bacana. E outra pergunta. O que mudou assim na sua cabeça de atleta profissional, um pouquinho depois amador, né? E agora só treinador, né? O que que você acha que mudou assim? Você sente muita saudade da época que competia? Tá tranquilo? Você É, acha que ficou alguma coisa que você queria ter feito na época de profissional e não fez? não, eu acho que sim, como profissional, eu acho que eu não, eu acho que eu fiz tudo o que eu podia, da forma, assim, a melhor forma que eu podia fazer. Acho que eu fui atrás, né, do meu potencial, assim, né? A gente, é, cara, acho que Treinou tudo que fui podia, que né? podia, fiz, né, me dediquei e tal. Acho que não tem nada assim, não, me arrependo disso. É, e você chegou onde todo atleta quer chegar, né? Que é na Olimpíada, né? Foi bom Então, demais. Eu só acho que não casou o período, né? O triatlo que é, não chegou. não tinha Olimpíada na Não, época, não né? tinha Olimpíada. Sim, o que a gente considerava a Olimpíada hoje é a prova mais disputada, digamos. Abaixo disso vem o Campeonato Mundial, né? Então, eu
visava também campeonatos mundiais. Fiz os primeiros 10 campeonatos mundiais do triatlo. Consegui dois bons resultados, né? Então todo ano eu tentava, uns dava certo. Aí dois, um eu fui terceiro em 96 e em 91 eu fui quinto no único evento, No né? Uma Mundial, etapa prova, única, né? etapa única. Então, assim, cara, eu acho que é isso mesmo. 20% de aproveitamento, que é difícil, né? Então, É, foi, eu acho que eu fiz o que eu pude mesmo. Aí, nesse período de transição, né, quando você sai, eu abri assessoria, você fica um pouco perdido porque você tá naquela, né? Começa, pô, sem competir, começa a treinar devagar, tal, e teve essa adaptação, né? Eu supri um pouco essa vontade aí com os outros esportes, né? Que eu adoro esporte, então é, tirei um pouco, mas comecei a jogar futebol, fazer as coisas, mas tem esse momento para desacelerar, né? Então hoje eu acho que eu estou mais tranquilo, mais maduro para, né, entrar na prova, tal, conhecendo as limitações. Então eu não carrego essa coisa, não, eu tenho que fazer isso, né? Não, já fiz, passou a época, hoje é outro momento, né? legal. E hoje você sendo treinador, você usa alguma técnica ou treinamento que você utilizava na sua época também ou não? Sim, quando eu abri a assessoria, eu quis trazer tudo que eu vi assim fora, né? De centro de treinamento e tal, a estrutura, a equipe multidisciplinar, tal, trabalhar assim, para o amador, né? O que a gente não tinha na época aqui É, no Brasil, eu vi lá fora e falei, cara, eu como profissional no Brasil não tem, mas eu vou propiciar uma experiência dessa para o amador, né? sim, Não que ele vá viver exatamente como profissional, eu acho que é muito diferente, né? O profissional é, pedala, treina, come e dorme, né? é, E isso eu aprendi muito também a equilibrar isso, né? Porque quando você é profissional e vira treinador, você acha que todo mundo vai ser profissional, é, né? Que tem que viver daquilo. Não, mas hoje eu entendo que o amador, ele, cara, é um equilíbrio, né? E não adianta você colocar treino para ele, você não tem como recuperar, não tem qualidade de sono, não tem tempo para dormir, é, estresse e tal. Então, esse balanço que eu tento fazer o mínimo, dar o mínimo, porque com volume todo mundo melhora, mas o amador, menos o amador, né? Às vezes você põe volume, o cara piora, porque não absorve. é, Então, assim, é o mínimo. E isso eu tento passar, porque que hoje essa geração que entra no teatro quer tudo para ontem, né? Viu é, o Ironman, o cara quer melhorar. E na verdade você vê os atletas mais velhos, né? Você tem esse bagagem e tal, e você tá aí até hoje porque você tem a bagagem, veio ao longo dos anos, vai ganhando experiência, não tem atalho, é, né, cara? O cara tem que ir ganhando maturidade emocional, com maturidade competitiva. Tem coisas que ele tem que vivenciar, não adianta a é, gente falar, não, é assim, então não. Vai lá, faz a primeira prova, não espera nada, conclui, vai. E tem gente que não tem é. paciência, Tudo tem o tempo, tem né? tempo, cara. E por mais que a gente saiba os caminhos, ele tem que vivenciar, tem que se conhecer e tal, porque a gente não tá na cabeça dele na hora da prova lá. É, exatamente. Né? Isso é verdade mesmo. Então tem que ter, falta às vezes um pouco de paciência, de criar um hábito de vida, né? E curtir o processo, não só o resultado É. em si, né? Curtir o esporte também, né? É Se divertir. divertir, que, pô, a evolução é natural, vai vindo e tal, É, né? E não é, só, não é da noite pro dia. não é da noite pro dia, a evolução não é só em termos de resultado, né? O pódio não reflete a sua evolução. Às vezes É, você, pô, cara, o que que você era antes do processo? Você buscou uma meta aqui, mas no processo você evoluiu muito. Às vezes não vem o resultado, mas, cara, o que você evoluiu, às vezes é, as pessoas não percebem, né? exato. Melhora tudo, né? Não é só Físico, mental, tudo, qualidade de vida, né? com certeza. A gente que é treinador pega muitos atletas aí que às vezes está totalmente sedentário, né? E Nossa, muda o estilo de vida. Eu tenho um aluno que, quando ele entrou na assessoria, ele perguntou que horas era o treino. Eu falei 6h30. Ele falou, nossa senhora, cedo demais. Hoje ele é o que chega é, primeiro. aí, E não reclama mais do tempo. é, Acostumou, adaptou. mudou o estilo de vida, É, criou um hábito, uma rotina, né? é isso.
E assim, das métricas de treinamento, você acompanha os atletas ali, qual que você considera mais importante, assim, como um todo ali? Cara, o feedback do aluno, né? Assim, hoje tem coisas que eu não tinha, né? Tem muitas métricas, muitos dados, tal. Muitos dados são estimados, né? E são generalistas, né? Então, assim, muitas pessoas acreditam que aqueles dados refletem realmente tudo, mas não são, são estimados, né? Então, é uma informação que você tem que associar com o feedback do aluno também. Por exemplo, que nem na medicina, né? Hoje tem vários exames, é, sonografia, tomografia, e tal. Mas aquele dado, se não for validado com análise clínica, né, ele pode ser mal interpretado. Então, às vezes, na imagem tá lá uma coisa, ah, pô, isso aqui tem uma lesão, tal. E você faz a análise clínica da pessoa, né, o feedback tá, cara, não tem nada. Agora, se você faz exame aqui e vê uma imagem, não, confia o clínico. Então, assim, eu sou que todas as métricas são importantes, né? Você vai ver lá, fadiga, né? Fadiga crônica, aguda, tal, cansaço, mas, cara, às vezes não é nada daquilo, e mesmo que o banco de dados, né, a gente tem muita métrica, mas às vezes pela frequência cardíaca você tem que limpar todos aqueles dados, né? Às vezes o aluno, às vezes usa fita, às vezes não usa fita, às vezes usa aqui, que dá muita diferença, É, aí estraga todo o banco de dados, então tem que fazer a limpeza. Então, às vezes o medidor de potência não está calibrado. Tá calibrado, serve para ele, é uma referência. Não estou dizendo que é ruim, eu utilizo como referência, mas não é tudo, É, né? Ele não reflete. Eu fico, né, como falou o técnico norueguês lá do Blumenfeld, e tal, falou assim, cara, hoje tem muitas métricas, muitos dados, né, que a gente conhece, que pode cruzar e fazer as coisas, mas tem muito mais coisas que a gente não conhece. Então, você não pode achar que isso é verdade, porque tem outras coisas que a gente ainda não conhece do ser humano, da genética, da é. personalidade, da individualidade. E o corpo humano é muito individual também, assim, né? Então, às vezes o que um atleta sente em um treino, o outro não sente nada, né? Ou vice-versa. É, Às vezes faz um treino parecido, uma sim, semana de carga parecida e um tá tranquilo, o outro não tá. Então, mesmo assim, usando as zonas de potência iguais, né? sim, Então, o é, feedback é bem importante mesmo. é bem importante, sim, tem que estar aí. O aluno que dá o feedback, você vai ajustando e vai conhecendo, né? Então, o treinador, sim, conhece a fisiologia, mas até essa a gente talvez não conheça tudo ainda, É. né? Então, a genética está vindo aí com até os exames genéticos, tem muitos genes que estão sendo reconhecidos, tal, mas, cara, a associação são inúmeros, né? Então, né, às vezes a gente não conhece todas as associações, não é uma coisa ainda. Agora uma pergunta aqui. Se você hoje começasse a treinar um atleta aí de 13 anos para ser um atleta olímpico, por onde você começaria Ah, no triatlo? no triatlo? É. Primeiro. Não, mas eu gosto dessa, a partir dos 13 mesmo, que eu acho que é uma É, formação, né? Acho que antes disso você tem que fazer vários esportes, tá? Os meus mesmo, eu ponho 3 meses numa coisa, troco, ponho 3 meses, tem que experimentar de tudo. sim. Esporte com bolas, raquete, ginástica, né, coletivo, individual, né, e se divertindo. Com 13 anos, hoje no triatlo, é a natação, né, é o que é o menos lesivo, né, então ele já tem que criar, porque no triatlo hoje, se você não nada, você não compete, se você não corre, você não ganha, né? Só que a corrida é o mais lesivo, né? Então a natação é importante ele já treinar técnica e tal, não fazer volumes absurdos, mas já ter o contato com a água e desenvolvendo essa sensibilidade na água. Certo. Todos os estilos, tal, ganhar habilidade da água e jogando, fazer até polo aquático, algumas coisas, tal, de forma divertida. Na bicicleta, eu faria o bicicross ou mountain bike, né, que é um caminho que também ele vai ganhando habilidade, é mais lúdico, tal, se divertir, né, não asfalto.
né? Então, ou circuitos, ou trilha, de forma também sem muito volume, mas muito mais habilidade. Ele pode treinar transições com habilidade também, né? É, E trabalho de reforço, dependendo do menino, já começar um trabalho de reforço muscular, de potência nessa idade, né? Não de hipertrofia, alguns exercícios. Hoje tem muitos atletas, né, mirim assim, que já trabalham isso, né? Antes era proibido, né? é, Né? hoje E, já tá. né, aí a corrida é também muito educativo, técnica, pliometria de baixo impacto e tal, e que aí ele já está vivenciando. E participar de provas também, de forma lógica, sem cobrança de resultado ainda. Né? Porque Legal. ainda está, às vezes está em crescimento, tal, às vezes é grande, às vezes não é, às vezes ele, É, né? E deixar isso claro para os pais. sem cobrança, né? É, e o triatlo é assim, nessa fase é mais legal ele participar de competição do que treinar. Né? Que ele se diverte ali e tal, mas ele tem que ter essa maturidade ainda para. Eu sei que tem muitos atletas, personalidades focadas, né? O caso do Miguel, por exemplo, ele começou cedo, o cara sempre foi focado e tal. Ele é um atleta novo já com uma carreira grande, longa É. já, né? Assim, começou com 12, está com 25, O então, Hidalgo, né? Você tá o falando. Vidal começou cedo, o pai é triatleta, né? Então já foi colocando. Então, hoje ele está formado como atleta, né? Mas já tem bastante tempo de triatlo, né? É. Então, eu acho que a gente tem que segurar, porque, né, apesar de a idade estar sendo diminuída, até para provas longas, né? A gente viu tem no norueguês lá que ganhou o Havaí com, acho que tem 25, né? O Idel, Hum, né? O Blumenfeld tem 26, 27, ele era mais novo, foi primeiro, o Blumenfeld foi terceiro. Então, estão começando mais cedo e indo para as provas longas mais cedo também, né? sei. Mas acredito que eles começaram com 12 anos e foram crescendo no volume. Hoje eles fazem volume absurdo, né? Porque acho que a linha lá também é de muito volume e tal, mas isso foi uma crescente, né? Então, É bacana. Leandro, como foi conciliar essa sua vida de atleta com a sua vida pessoal? Como que é a relação de você com os seus filhos? Se você tentou incluir eles na vida do atleta, como é que foi? então, eu tenho três filhos, né? O primeiro casamento hoje tem 21, 28 anos. Minha idade. E então, eu estava no auge da minha carreira quando ele nasceu, eu abri mão do circuito mundial no ano que ele nasceu para estar mais presente nesse primeiro ano. Mas hoje, no segundo casamento com os meus filhos, eu tenho um filho de 8 e uma menina de 10. Hoje mudou um pouco, eu já não estou mais no auge, eu trabalho, mas eu participo muito da criação e vejo a importância disso, de investir na infância, né, de estar presente, que é onde forma o caráter, né, a personalidade. Você tem ali esse controle, essa responsabilidade de mostrar a inteligência emocional, tal, de controlar. Depois você não consegue fazer mais nada. Então é como se fosse a base para gente do É, treinamento, né? Então valorizar a base, que é onde você vai ter desenvolvimento de tudo, tal, para depois você colher os frutos, né? é. Então, Muito legal essa parte aí. então hoje eu pondero muito mais. Então é um dos motivos. Pô, que você não treina mais, tal, que você não compete mais, cara. Hoje eu tenho que eu equilíbrio, eu quero equilibrar esse negócio, né? É. Quando eu era profissional, não, eu tinha toda uma estrutura, né? Tinha minha mãe cuidava, minha irmã, tal. Eu não ia no banco, pra você ter uma ideia, que na época a gente ia no banco, né? Hoje não vai Hoje mais. não vai mais. Então, eu não ia pagar, não tinha preocupação de pagar as contas. Eu botava dinheiro em casa e, pô, administra aí, eu vou treinar, comer e dormir. É, Então, assim, até isso, cara, a vida de profissional, para ter rendimento é muito mais fácil que a de amador. Né? O amador tem que balancear isso tudo, é, né? E de forma equilibrada para não comprometer o trabalho, não comprometer o relacionamento, comprometer a criação dos filhos, né? tudo isso, né? Então, isso eu falo, cara, você é amador, né? Então, equilíbrio. Mas hoje eu vejo uma outra classificação, né? Que até eu falei lá no Ironman, que eu considero o atleta de
alto rendimento, né? O atleta profissional e o atleta amador. O atleta alto rendimento é o que visa um alto rendimento mesmo. Por exemplo, hoje aqui no Brasil a gente tem o Hidalgo, o Messias, né? São atletas que vão buscar resultado a nível mundial. O atleta profissional é aquele que vive do esporte, né? Então, que a principal fonte de renda é o profissional. Então, eu hoje, né, hoje eu vivo do esporte como treinador. Se eu participar das Olimpíadas, eu sou um atleta, mas eu sou um atleta profissional porque eu vivo do esporte, né? Se eu tenho patrocínio, apoios, tal, né? Assim, se você vive de mídia, tal, e treina, você é um atleta profissional porque você vive do esporte. Sua principal renda é isso, É, né? E o atleta amador é amador, é o cara que não vive disso, só gasta com isso, né? Só gasta e a principal fonte dele vem do trabalho, é, né? Então eu estou distinguindo essas três categorias. Então hoje tem muito atleta profissional, pessoas que se dedicam ao esporte porque é a principal fonte, trabalhando, né, dentro do esporte, ou como treinador, né, como atleta competindo amadoristicamente, no amador, mas visando resultado, porque aquilo vai gerar dinheiro para, né, para assessoria, para os apoiadores, para o Instagram e tal. Então são atletas profissionais, mas o atleta de rendimento é o que está focado no resultado. Lógico, tem mídia e tal, mas o principal objetivo dele não é postar, é ter o resultado e o resto, o dinheiro dele vem do resultado mesmo, né? bacana. É Então, acho isso. que mudou essas coisas, né, de amador profissional. Daí tinha aquelas É, brigas, pô, como é que o profissional era profissional, agora estão no amador? Não, o cara é um profissional do esporte, tá ganhando dinheiro competindo no amador, mas é, é um profissional do é a esporte. profissão, né? É, Eu tô nessa área aí. sim, é. Não, Vivo do eu sou um esporte. profissional do esporte hoje, porque eu vivo, né, do esporte, É. né, fomento esporte e tal, mas onde eu trabalho. Não deixei de sair. Mudei, não sou mais de alto rendimento. Agora tá colocando os atletas, né? É, Bacana. Leandro, acho que nosso papo foi muito bacana, né? Te agradeço demais aí a participação de ter vindo aqui, ter aceitado o convite, né? não, foi um De prazer. primeira. E foi um prazer enorme bater esse papo contigo aí, um atleta super renomado, né? Conhecido. Assim, os atletas mais novos ainda não sabem muito da sua história, mas muitos aqui vão te conhecer hoje. E Legal. coloca no Google aí Leandro Macedo, que vocês vão ver quem é o Leandro Macedo. E foi bacana demais. Hoje o Alexandre não participou com a gente, que é o parceiro aqui que entrevista comigo também. Tá. Mas ele vai mandar o recado aí, né? E queria que você finalizasse aí com alguma palavra, alguma mensagem, um agradecimento, o que você quiser falar aí. Tá. Familiar, patrocinador, amigos, Tá. Não, enfim. eu te agradecer pelo convite, foi bacana, né? Eu vejo seu, já vi os podcasts, está um trabalho bem bacana, né? Parabenizar também pelo trabalho que você faz, assessoria, pro pessoal do mountain bike, Obrigado. né? E de repente a gente faz até essa parceria, tiver um atleta iniciante aí para você ensinar a técnica Sim, para eles no mountain bike lá, com né? certeza. Que acho a habilidade é segurança, É, né? Pro ciclismo, assim, muita gente não tem noção, a gente sabe, né? Que assim, tem que estar sempre ligado, é, né? Tanto sozinho quanto em pelote, então a habilidade é necessária, né? É uma para segurança, né? segurança, né? Assim como a natação, eu desenvolvo também habilidade de orientação dentro d'água, e tal, também a segurança está dentro d'água, né? É. Aí, Dentro então, d'água não tem acostamento, não né? tem acostamento. Não, eu só queria, assim, como tem muito novos entrantes no triatlo, né? Só reforçar aquilo que a gente vinha falando, né? Assim, que o mais bacana do triatlo, ou qualquer esporte, né, que você participa, cara, esse processo de transformação, né, pessoal, né? Às vezes a pessoa não percebe, né? Mas tendo resultado ou não,
né? Se mudar sua rotina de vida para uma vida mais saudável, né? Isso já é uma vitória, já é um pódio, né? Não se apegar aos resultados, mas sim esse processo, essa evolução como pessoa, como condicionamento, como saúde, como astral, né? Porque né, o esporte carrega essa energia boa, É, né? E isso não pode se tornar um fardo, assim, não. Tem que classificar, tem que ir para o meio, tem treino, tal, tem que dar resultado para mostrar para a família, para os filhos. Não, cara, não é isso, é o processo. Você já tá bem se você estiver em movimento, fazendo atividade, curtindo o processo. bacana. Bom demais. Então Bacana. vamos agradecer os patrocinadores, né? Que é a Colmeia, que é o Caio que cuida da Valeu, gente aqui. parabéns. Marconi Ribeiro, treinamento Bike Fit, bike registrada, né? Não, Tem mais algum? Só isso. E Pod Bike. Olha, Escuta a gente no Spotify. E escuta a gente lá no valeu. Spotify também, que a gente tá postando lá. E o canal Respiro Bike também. Ah, legal. Como que a gente faz para te encontrar, quem se sentir interessado? Rapaz, a melhor forma é me ligar, porque assim, eu sou da época do telefone. Alô? Manda mensagem, eu ainda olho e tal, demora um pouquinho para responder. Mas hoje eu estou mais agilizado pelo Instagram, Leandro Macedo Triatlo, né? Eu já estou observando mais. Tá mais engajado. É, mas sou daqueles que, né, que essa geração ainda não liga, né? Manda mensagem. É. Eu falo com meus amigos, às vezes eu vou pegar uma carona com eles e manda mensagem, estou aqui embaixo, tal. Aí passa 10, 15 minutos que eu vou ver a mensagem. Eu falo, pô, não manda mensagem, liga, pô, dá um toque. Eu não tô olhando pro celular, O né? celular, mas tô o tempo todo olhando, tô fazendo outras coisas. Então liga, não tem É, problema. A ligação hoje é barata, nem paga, nem né? Tá paga. tudo incluso. Mas é isso então. Obrigadão aí, Leandro. Valeu, Valeu demais. Sucesso aí. Tamo junto. Até a próxima. valeu, Valeu, obrigado. galera. Abraço. Fala galera do Pod Bike, estou aqui direto do Brasil Ride Botucatu e esse é um dos motivos de eu não ter participado da apresentação do nosso próximo episódio com Leandro Macedo. Fique ligado, hein? Não perca essa, ficou incrível a gravação. O Marconi Ribeiro me passou tudo, então vamos lá e até a próxima.